Louvamos a Deus por mais esse dia, por mais esta manhã aqui na escola bíblica. E por esse dia, embora um dia chuvoso, mas um dia que o Senhor nos fez, é sempre maravilhoso estar na presença de Deus. Nós vamos ler aqui o Salmo 119, os versículos 10, 11 e 12. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus decretos. E que nessa busca da palavra de Deus, nessa busca em guardar a palavra de Deus no nosso coração, justamente para não pecar contra Ele, que nós possamos buscar também, não sermos apenas religiosos, que Deus quer pessoas que se relacionem com Ele, que nós nos relacionemos com Ele, que nós não sejamos meros religiosos, mas que nós sejamos pessoas realmente transformadas por Deus e que tenham esse relacionamento com Ele e tenham o coração voltado para Ele. Isso é o mais importante na nossa vida. Nós precisamos vigiar para que essa coisa de ser religioso, a pessoa tenha consciência de que eu vou à igreja. É importante nós estarmos aqui, mas nós não estamos aqui assim para cumprir uma tabela de religião, de sermos meros religiosos, mas para louvar a Deus, para buscar a sua presença. Isso é o mais importante, nos relacionarmos com Ele. Que nós sejamos essas pessoas que buscam esse relacionamento todos os dias, que buscam a santificação todos os dias, buscam o conhecimento da palavra de Deus, para não pecarmos contra Ele, né? Que Deus esteja conosco nessa escola bíblica de hoje, nos abençoando, falando ao nosso coração, usando a cada professor, mais uma vez, como instrumento vivo nas suas mãos. Essa semana, nós tivemos o aniversário de uma pessoa muito querida, alguém muito querido para nós, que é o irmão Adier, que é uma pessoa frequente na escola bíblica, mas, no momento, todos sabemos que ele está em tratamento. Então, por enquanto, não pode estar de volta aqui no nosso meio, infelizmente. Mas ele tem acompanhado a escola bíblica, ele tem acompanhado todos os domingos, né, na medida do possível. Ele tem acompanhado as aulas da escola bíblica, e isso é uma bênção, né? Ele sempre foi alguém que sempre esteve presente aqui, sempre esteve estudando a palavra de Deus também, um homem de muita fé. Né? Não é o homem bully, que a gente costuma brincar, né? O homem de pouca fé, mas é um homem de muita fé, um servo de Deus. E nós vamos orar, pedindo a Deus para abençoar a vida dele, abençoar o seu tratamento, que ele logo em breve esteja, eu sei que pode ser que demore um pouco, mas que realmente Deus ainda lhe conceda muitos e muitos anos de vida no nosso meio, né? Vamos orar, então. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos, somos gratos a Ti por mais esse dia, Senhor, que o Senhor nos concede. Obrigado a Deus, obrigado pela Tua igreja, que se faz representada aqui na IPI de Jundiaí, Senhor. Obrigado por cada um que está presente aqui nesta manhã, por cada família aqui representada, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Eu quero, Senhor, neste momento, colocar diante de Ti, Senhor, a vida do irmão Adier. Te agradecer, primeiramente, pelos anos de vida que o Senhor tem lhe concedido, ó Pai, e te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, continue abençoando o Senhor Deus nesse tratamento que Ele está fazendo, ó Pai, que Ele possa, ó Pai, chegar até o momento em que será curado, totalmente curado por Ti, ó Deus. Se for preciso, Pai, que Tu faças um milagre, Senhor, e que ainda lhe conceda muitos e muitos anos de vida, no seio da sua família, ó Pai, aqui no nosso meio também, ó Deus, que o Senhor lhe abençoe ricamente, Pai, que o Senhor prolongue os seus dias, que essa longevidade venha também com qualidade de vida, com saúde, ó Deus. Senhor, nós te louvamos pela vida dele, que é um servo teu, te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado na sua vida e na de sua família, ó Pai, pelas forças dadas aos seus filhos, ao cuidar dele também, Senhor. Muito obrigado, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe essa escola bíblica de hoje, ó Deus, que, na verdade, é a última escola bíblica do ano, Senhor,
Que o Senhor possa abençoar, que nós possamos aprender mais uma porção da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa tocar nos nossos corações, para que nós possamos sempre estar inteirados da Tua palavra e Te obedecer, ó Deus, para que nós possamos obedecê-la e estar sempre de acordo com a Tua vontade, Senhor, viver de acordo com a Tua vontade, ó Deus. Que essa palavra esteja presente todos os dias da nossa vida e que nós possamos buscar a santificação todos os dias, ó Deus, esse relacionamento maravilhoso contigo, Pai. Senhor, fica conosco nesta manhã, é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós fizemos uma reunião da escola bíblica com os professores nessa quinta-feira, né? Quinta-feira. Nós fizemos essa reunião e nós achamos por bem, como foi feito esse ano também, dar um período de descanso, né? Porque é uma escola, querendo ou não, é uma escola. E as pessoas vêm estudar, aprender, né? E isso funciona muito bem, porque depois as pessoas voltam renovadas. Funcionou muito bem esse ano, as pessoas voltaram renovadas, descansadas. E, a princípio, o que nós combinamos foi assim: nós vamos, esses 2 últimos domingos de dezembro será o recesso, e o mês de janeiro, 1º, 2º e 3º domingo, será férias. Depois eu estou repensando a ideia de ser o mês inteiro de janeiro, depois a gente confirma para vocês aí, tá bom? E aí nós voltaríamos, se for o mês todo de janeiro, nós voltaríamos no primeiro domingo de fevereiro, já com o café da manhã inaugural, né? Que a gente inaugura a escola bíblica sempre com o café da manhã do primeiro domingo de fevereiro. Tá bom? Mas se houver alguma alteração nas datas aí, nós vamos avisar vocês. Tá certo? Tem mais algum aviso? Acho que não. Sim. Hoje nós vamos fazer o culto de Natal. Sempre ele é antecipado, porque as famílias viajam, né? E muitas pessoas têm famílias em outros estados, as pessoas viajam, e nós vamos fazer o culto de Natal hoje, com a apresentação do coral e das crianças também. Inclusive, as crianças também participam, algumas delas participam do coral. Infelizmente, sem internet, porque eu vejo quase todo dia o Márcio ligando, outras pessoas ligando para tentar resolver os problemas aí da internet, mas provavelmente, com certeza, depois, assim que possível, serão transmitidos, esse culto será transmitido e essa escola bíblica também, porque estão sendo gravados, tá bom? A aula de hoje aqui na classe Monte Sinai é o casamento cristão. O casamento cristão que está lá no Sermão do Monte, tá bom? Porque nós estamos estudando o Sermão do Monte. Então, uma ótima aula para todos vocês. Que Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe o nosso domingo. Obrigado. Dando sequência aos nossos estudos no Sermão do Monte, nós temos aqui o nosso texto básico, dentro do tema o casamento cristão. Temos aqui, no texto básico de Mateus 5, de 27 a 32, temos sobre o adultério. O adultério, por mais que seja condenável, é uma prática muito popular desde sempre. Desde a queda do homem, o adultério se fez presente. E a forma de compreender o adultério também tem 2 pesos e 2 medidas, sempre pendendo para a opressão à mulher. E aqui, na leitura que Jesus refaz no Evangelho,
está escrito aqui: ouvistes que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Nosso objetivo em nível de lição hoje é entender a necessidade da pureza sexual dentro e fora do casamento. O sentimento, à luz da palavra, é desejar, a pureza sexual e resistir ao pecado, descartar toda a orientação sexual que não esteja dentro dos padrões de Deus. Esse tema ele é muito atual, porque há quem diga que o grande pecado é o sexual. E nós vivemos numa sociedade sexólatra, que tem como Deus Eros, Afrodite, são ídolos que simbolizam esta tara sexual e esta neurose que pulula a mente das pessoas. E tem muita coisa que, por ser um pecado hediondo, condenável ao inferno, acontece muito terrorismo com as pessoas. É muita coisa obscura. E o inimigo trabalha nas sombras, visando nos imputar culpa por causa do pecado sexual. Então, quando nós vemos hoje um momento dentro do casamento cristão, que é o ápice, que são as nuvens, as núpcias, isso é ofuscado pelo pecado. Por quê? A nossa sociedade, o sistema que jaz no maligno que nos cercam, e principalmente na nossa cultura, que eu não chamo de cultura, mas uma ignorância, nós aprendemos que o homem é homem quanto mais mulher ele tiver. Ele tem que conquistar todas. E isso é uma cultura machista que coloca a mulher também numa condição de subserviência, e o nosso país é muito vítima disso, né? Porque nossas mulheres, que eu concordo, são as mulheres mais lindas da face da terra, exportam uma imagem das nossas mulheres que não corresponde à realidade. O que a gente exporta para o exterior? Nossas mulheres como mulheres objeto. E muita gente pensa que aqui no Brasil as mulheres são assim. E a própria lei coloca essa questão
do relacionamento conjugal em pesos diferentes. Uma sociedade adúltera e hipócrita pede um sinal a Jesus, mas não vai ter senão o sinal do profeta Jonas. E Jesus tratou esta questão. Esse desnível é tão evidente, e o reino de Deus ele só se perpetua em um regime de igualdade, onde ninguém é mais do que ninguém, nós somos iguais, temos funções diferentes, mas ninguém é mais do que ninguém. Jesus restitui à mulher o seu lugar de honra no reino de Deus. E, por mais que se fuja, que a sociedade seja machista e patriarcal, as mulheres são maioria na igreja. As mulheres são maioria no reino de Deus. Sabe por quê? E elas nem aparecem muitas vezes. Sabe por quê? Porque elas são sensíveis. Muita mulher, com a sua santidade, santifica o marido. E, dentro disso, para que fique claro essa questão de 2 pesos e 2 medidas, no episódio da tentativa de apedrejamento da mulher adúltera, só tinha mulher lá para ser apedrejada. Cadê o homem? Naquele tempo ainda não era tão popular o lesbianismo. Então, provavelmente, se ela foi pega em flagrante adultério, ela adulterou com o homem. Ela devia ser casada. Adultério é pessoas casadas. Entre solteiros é fornicação, é o nome do pecado. E esses escribas e fariseus hipócritas do tempo de Jesus, que o atormentaram no ministério todo dele, eles infernizavam a vida das pessoas com essa questão de pode e não pode. E, gente, o prazer dele, a maior alegria deles, era encontrar alguém em flagrante para apedrejar. Eles já separavam, já brilhavam, lustravam a pedra e ficavam treinando. Né? Ai, quando aparecer alguém, quando aparecer uma mulher aí, né, a gente apedreja. E eles estavam fervendo. Na verdade, eles queriam apedrejar Jesus. E Jesus, diferentemente dessa raça terrível, ele tinha um olhar de misericórdia. Jesus não estava preocupado em exercer a punição do adultério. Ele estava preocupado em salvar o casamento. Né? Entendeu? O foco. E é isso que a igreja precisa aprender, necessariamente, que a sociedade adúltera que nós vivemos, que valoriza, que ensina a cometer o pecado, é a mesma que vai te apedrejar. Vai apedrejar principalmente a mulher. Numa mentalidade do segura teu cabrito, segura tuas cabritas que meu cabrito está solto. Essa é a mentalidade. E na lei, e às vezes a lei também injusta, que nós estudamos nas outras lições, a lei legitima a injustiça. Porque, dentre os atenuantes para o feminicídio, e o Brasil é campeão mundial no feminicídio, e às vezes acontece na igreja, né? Acontece, você viu aí recentemente. Aí. O que acontece? Até bem pouco tempo havia uma atenuante que, quando o sujeito matava, em legítima defesa da honra. Sabe o que é isso? Minha mulher me traiu e isso me dá o direito de matá-la, que isso é tolerável. Tem que morrer uma mulher que trai o marido. Enquanto é elogiável, dentro desta mentalidade,
o adultério do homem. Isso é sinal de masculinidade. Como se a masculinidade estivesse atrelada somente ao físico. Deus conhece o coração. A masculinidade ou feminilidade, o que quer que seja, desde que seja um ou outro, está no teu caráter, nos teus valores, não é? Nessa mentalidade que a gente fala em casamentos, né? O grande desafio, porque essas mulheres aí já estão conquistadas, né? Dinheiro, essas mulheres vulgares que estão por aí, mas o desafio é conquistar a mesma mulher durante quantos anos, Cairo? Você e Delaine? 26, 25, 0. Aguinaldo? Gente, é por isso que a gente vai à igreja. Normalmente os crentes casam na igreja, né? Tem gente que anda casando aí em boteco, em barzinho, em alguns lugares. Oi, querida. Né? Por quê? As pessoas não estão casando hoje conforme a lei de Deus, elas estão juntando, né? Estão acasalando como os animais, não é? E não foi isto que Deus propôs. Então, o casamento cristão, onde ele começa? Não é no baile funk, é na igreja. Na igreja. Oi. Eu sei. Aí voltamos à aula anterior. O desejo de matar já é matar. Então, por isso que a gente precisa estar no espírito, porque não adianta cumprir só uma parte da lei, né? Tem gente, como esses escribas e fariseus, graças a Deus nem existe mais essas coisas. Mas o que acontece? Eles primam por uma coisa, mas não faz a outra, né? É tudo ali e fica ditando regra para os outros. Mas Deus está preocupado com o nosso coração. E o que acontece? Falando desses cidadãos aí, no fim, quando ele cansou, no 3º ano do ministério dele aqui na terra, ele rasgou e falou que o coração dessa galera aí é como só está cheio, sepulcro caiado, está cheio de rapina. Então, tendo o nosso tema de hoje, Jesus estava trabalhando no Sermão do Monte, desmistificando, desmascarando toda a hipocrisia dos sistemas de valores dos escribas e fariseus, hipócritas religiosos. E aí ele veio falar sobre o adultério. E no texto básico de hoje, que é Mateus 5, 27 a 32, e os caras eram radicais. Primeiro, eles acusavam-no pelas costas. Ele veio aí desfazer a lei de Moisés. E papai falou, não, eu não vim, eu vim cumpri-la. Eu vim cumpri-la. E falou para os discípulos, olha, a vossa justiça deve ser superior à justiça dos escribas e fariseus, senão ela não serve para nada. E todo mundo comendo as palavras. Aí, ele falou sobre o homicídio, na aula passada que a gente estudou, e sobre o adultério, sobre a infidelidade no casamento, que, embora esteja na moda, continua sendo pecado. O que Jesus falou? O que diz a lei? A lei diz que quem adulterar será passível de apedrejamento se for pego em flagrante. E normalmente quem era apedrejado não era o homem, era a mulher. Há um conluio entre os homens. E aí Jesus usou o mesmo preconceito da cultura para dizer assim, porque a mulher, minha amiga foi viajar para essas bandas aí,
ofereceram 2 camelos por ela. A mulher é objeto de troca. Até hoje, lá, queriam dar 2 camelos. Você quer vender sua mulher? Eu compro por 2 camelos. Essa é a mentalidade naquele lugar até hoje, para aquelas bandas do Oriente. Então, Jesus falou assim, o que diz a lei? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Jesus sempre tinha essa é a genialidade dele, o repensar. Eu, porém, vos digo, manifesta, só de olhar com olhar impuro para uma mulher, para a mulher do próximo, ou qualquer uma mulher que pinte no seu caminho, você sendo casado, você já cometeu adultério. Já que é para ser radical, vamos ser radicais. Porque os fariseus e escribas, eles eram radicais só no que interessava ao seu sistema de manipulação, que é o sistema do mundo, que entra nas igrejas. Em algumas igrejas é pior, porque é em nome de Deus. Então, Jesus falou, e outra coisa, não adulterarás, e é um pecado tão atrativo que nos 10 mandamentos há 2 menções a ele. Pode trazer. Há 2 menções a ele. Primeira menção, não adulterarás, ou seja, não trairás a sua mulher, né? Ou o seu marido, e não cobiçarás. Porque, às vezes, o cidadão está no casamento pensando na mulher do outro, ou no homem do outro. E a nossa sociedade suja trabalha muito com isso. E no Sermão do Monte, Jesus condena isso. Mas isso não é pop, isso não é muito falado. Quer esvaziar a igreja e ficar pregando sobre o pecado nos domingos seguidos. Não é pop essa mensagem. Por quê? A religião dos escribas e fariseus valida esta prática nefasta, que tanta tragédia. E tudo começa antes. Tudo começa no começo. Você quer um homem para casar, quer uma mulher para casar, onde você vai procurar? Você vai no baile funk? Onde você arruma mais homem fácil aí? Homem, eu não estou falando homem de caráter, eu estou falando homem, o ser homem. Tem sites especializados. Tem um chamado Tinder, que é especializado em relacionamentos adúlteros ou fornicação. É sem compromisso. Não é? Isso existe e é usado por alguns cristãos. Alguns cristãos se conheceram nesse contexto. Aí nós temos outro caça. No meu tempo, existiam as revistas masculinas. Por incrível que pareça, faliram. Por quê? Hoje tem o quê? A internet, que devia chamar Infernet em alguns. Por quê? Mesmo que você não procure, o pecado veio até você. Outro dia eu estava vendo, estava com a Paula, gratuito para qualquer idade. E outra coisa, eu estava vendo futebol. Nós homens, normalmente, a maioria é louca por futebol. Eu estava vendo a Champions League, mas eu estava vendo no internet. Aí baixei no Disney Plus. Aí estou vendo lá um jogaço, Barcelona e Real Madrid. Estou lá, e a Paula querendo conversar, eu querendo ver o jogo. Daqui a pouco, aparece uma mulher pelada, querendo marcar um encontro comigo. Eu falei, de onde veio isso, bem? Não sei. Aí o filho, olha o que o filho falou. Se eles estão mandando para o senhor, é porque o senhor já acessou isso alguma vez.
Falei, não, mas para com isso. E eu tentava desligar, não desliga. Sabe, tá facinho, não é? Tudo isso é uma estratégia satânica para desestabilizar a família. Porque quando acontece o laço do adultério, ainda que virtual, e nós temos aí as novelas, né, ensinando como é que faz tudo. Hoje, nas escolas, os nossos filhos sofrem essa pressão. E, se eles não aprenderem na igreja, e aqui é o fórum de aprender de maneira saudável, tem o outro lado, porque crescem pessoas debilitadas que entendem a bênção de Deus no casamento como uma coisa nojenta. Né? Fala aí. E tem a questão o diabo é o pai da mentira. Hoje, nós vivemos a época da pós-verdade. Tudo tem que ser reinventado. Então, hoje, para o sistema do Satanás no mundo, não existe verdade, existe narrativa. Satanás, a serpente, aplicou a Eva a narrativa, e ela caiu. E até hoje a estratégia é a mesma, só muda o tempo. E outra coisa também, a gente vê a pressão sobre os nossos filhos na escola, a pressão, tudo para ser ensinado e pressionado a aceitar esta mentalidade satânica que conduz o homem ao pecado. E lá, no final de Apocalipse, está escrito, ficarão fora os impuros. Impuros são os que se prostituem. Essa questão da sexualidade é tão importante que o grande inimigo de Deus é a besta do Apocalipse, a grande prostituta. Então, tendo isso, nós temos que abrir os olhos, que começa com os olhos. Os olhos são a janela da alma. Aquilo que você vê vai para dentro do seu coração e para dentro da sua mente. Então, por isso que Jesus está radicalizando aqui. Só de olhar e ficar com aquilo na cabeça e devorar o outro com os olhos, você já caiu, não é? Porque isso precede a queda. E aí, o sujeito, se ele bobear, ele fica como modelo de mulher, a Gisele Bündchen, a mulher da cerveja, e despreza a sua mulher, o amor da sua vida, que você constituiu família com ela, se você for crente, na casa de Deus, pedindo a bênção, assumiu esta mulher na lei dos homens, lá no cartório, corre os proclamas, para você não casar mais de uma vez, né? E na lei de Deus, aquela bênção não é para cumprir tabela, gente. Porque esse sistema, ele opera para roubar, matar e destruir. Hoje tem mulher especializada em homem casado. Elas vão lá e dão em cima mesmo. É até melhor que não vai dar grude, né? Não, ele não vai ficar no meu pé. É só curtição. Então, essa é a mentalidade enganosa do sistema que a gente está vivendo. Essa é a mentalidade dos escribas e fariseus. Então, operando sobre a mulher também, tem o galã da novela, pega todas, né? Saradão, tatuadão, a tatuagem. Quem é mais velhinho ainda tinha os Beatles, né?
Os Beatles, as meninas desmaiavam, porque aquele era o modelo de beleza. E o seu marido lá em casa, que levanta cedo para ir trabalhar, não é o saradão, pode até ser, não tem problema, mas ele tem uma barriguinha protuberante, a curva da prosperidade, ele tem um cabelo, né, raro, que cai de preocupação. Para ele aguentar o dia a dia, ele bota a foto da família lá na mesa da firma, né? Até para evitar os ataques. Eu fazia isso lá em Minas, né? Porque vinha, o diabo disse, sai, ele vem assim, seduzindo, parece lindo, mas não é. A mulher da minha vida está ali, e eu tive que perder para valorizar. Eu tive que perder para valorizar. E Deus foi tão bom que a cegou de novo e ela me chama de lindinho até hoje. E a gente está aí, 34 anos de casado. Então, isso você vai aprender aonde? Na igreja. Os casamentos hoje, no sistema do mundo, já tem cláusula de divórcio. E as motivações. Por quê? Qual a motivação que leva alguém a casar com alguém hoje? Hã? Amor? Será que a galera está casando por amor? Amor a quê? Dinheiro, né? Amor ao dinheiro. É o tiozão da lancha, tem um tal do tio da lancha aí. O velho da lancha, entendeu? É assim. E é esse valor que está sendo colocado nas igrejas. Sabe o local de reflexão sobre isso dentro da palavra do que é bem-aventurança? Você só vai ouvir aqui que bênção, bem-aventurança, é você construir uma vida com a pessoa que você ama de todo o coração. Bem-aventurança é você viver com a mulher da sua mocidade. Bem-aventurança, isso me arrepia, né? Porque eu aprendi com a Paula isso aí, entendeu? Isso me arrepia porque bem-aventurança é quando chega o inverno e lá em Provérbios está escrito lá, é bem melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. E outra coisa, bem-aventurança, nas noites frias, um aquece o outro. O nosso Deus é tão bom que Ele faz as coisas para durar, né? E por que no casamento a gente chora, lá na cerimônia? Porque aquilo marca o começo de uma história inspiradora e vencedora. O que o inimigo faz? Ele torna tudo descartável. Deu qualquer problema, a fila anda e a catraca gira. Deu qualquer problema, tem gente separando hoje até por incompatibilidade de agenda. Não é de gênio, não. De agenda. Sabe o que é? Não dá para a gente se encontrar. Então, como eu não resisto ficar sozinho, então você fica livre e eu arrumo outra para onde eu estiver. Hoje, o adultério está tão institucionalizado na nossa sociedade que a moda agora é o trisal. Vocês sabem o que é trisal? Todo mundo sabe o que é trisal? Você não sabe? Que bom que você não sabe. É porque é um indicador, é uma pureza. Você está livre de até de ouvir essas coisas. Trisal é o casal a três. Antes da gente vomitar, fala aí. Sim, Calígula, Nero, as orgias.
A Globo Lixo. É um lixo. Mas aí você entra na segunda parte de nosso texto básico. Hã? Sim. Como não está sendo gravado, eu me desliguei lá. Está sendo gravado, mas o nosso irmão Alexandre está falando sobre a gente ter escolha. Controle remoto é poder. E isso dá muito dinheiro à audiência. Então, o que acontece? O irmão está dizendo que nós temos que exercer o nosso poder de escolha. Porque nós estamos vivendo num tempo também de massificação da burrice, né? Onde quem pensa e quem discorda é difícil, é chato. Entendeu? E nós temos que ser chato, porque Jesus nos mostrou aqui que o evangelho que a gente prega e deve viver é radical. E esse radicalismo está implícito aqui, quando Jesus fala assim. Depois de falar só de olhar você já fez, ele vai mais longe. Se o teu olho, né? Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Você viu algum cego por aí que arrancou o olho? Não é literal, podia até ser. Mas, já que é para ser radical, e eles eram radicais, queriam matar Jesus por ele não cumprir a lei. Mas se o teu olho te impede de obedecer a Deus e não cair no pecado do adultério, arranca o teu olho. Isso é uma metáfora e é uma hipérbole. Né? Hipérbole é um exagero. Jesus exagerou de propósito. Porque ele falou assim, é melhor você entrar cego de um olho, mutilado no reino de Deus, do que você estar com o corpo completo e ir para o inferno. Pois largo é o caminho que leva à perdição. E depois ele falou das mãos. Se a tua mão te faz tropeçar, e a mão também é ladrão, ou aquele relacionamento com imposição de mãos, né? Esse namoro pentecostal, né? Assim, ó, fala até em línguas. Se tu me cantas, tu me levas. Se tu me cantas, tu me levas. Então, dentro disso, nós temos que ter integridade. O casamento que nos faz chorar de alegria na internet todo mundo é feliz, né? Mas às vezes tem coisa boa lá. Eu vi uma foto de um casal da nossa igreja, mas que família bonita, todos juntos ali, alegres na comunhão, no respeito, né? Tem duas menininhas pequenas que postaram uma foto com a mãe, eu olhei aquilo. A gente vê amor, é tão bonito. Isso não tem preço, por isso que eles querem roubar isso de nós. Nós não podemos permitir. Com a gente é diferente. Casamento de crente é na casa de Deus, no templo onde Deus, na congregação dos santos, opera as suas maravilhas. Não é? A festa, né? Quem pode fazer festa? Né? A nossa festa é diferente. Não termina na delegacia. Né? Algumas igrejas por aí tem festa que tem até a dança da boquinha da garrafa, regado ao uísque. E o adultério começa na festa, que deveria ser uma bênção do povo de Deus. Acontece, e normal. E ai daquele que fosse levantar contra. Eu tenho uma pessoa que trabalhou para nós, foi minha funcionária. Estava desiludida com o evangelho, não queria saber de nada. E não que a gente seja perfeito, mas no convívio evangelístico com a gente, em outra cidade,
ela começou a se sentir tocada e começou a voltar para a igreja. Ela teve uma experiência muito negativa em igreja, porque quando a gente cai no engano de pessoas inescrupulosas que fazem da religião uma forma de manipular as pessoas inteligentes, quando o Espírito abre o olhar da pessoa, ela cria asco e ela fica cauterizada. E ela voltou, essa irmã voltou, mas voltou mais forte. E hoje essa irmã é uma diaconisa da igreja e o marido é um presbítero ativo da igreja. E os filhos estão firmes na igreja, trabalham na igreja. Aí o que aconteceu? Ela, uma menina assim, ela não já está com 22 anos, e o menino deve ter uns 17, 18 anos. Mas eles não têm esse desespero, eu preciso arrumar um namorado, né? Aí a galera do sistema chegou para ela: ai, fulana, vamos fazer uma campanha para a sua filha arrumar um namorado. Pensa numa mulher brava. Falou, pensa numa mulher. Olha, minha filha não precisa estar caçando homem, não. E ela é linda, a filha dela, né? Porque beleza é fundamental, né? E ainda bem que é um conceito relativo. Mas minha filha não precisa estar caçando homem. Ela vai chegar o tempo dela, né? Deus vai preparar, e ela quer ter um namoro, e um noivado, e um casamento de acordo com isso que a gente vive aqui, que a gente ensina aqui. O grande problema é que as pessoas, é um pé na igreja, outro no mundo, conhece o outro lado da força, gosta, e aí quer ditar regra para os outros, quer impor, e ainda quer fazer uma aplicação religiosa do pecado da prostituição, fazendo campanha. Deixa a menina ser no tempo de Deus. E vou dizer mais, né? O natural, por uma questão de igualdade, é pessoas com os mesmos valores se encontrarem e construírem algo. Construir uma família. A coisa mais linda, e é raro, mais linda do mundo é uma família construída que vive segundo os padrões, são a referência. Isso é ser a luz do mundo. Começa da nossa família, gente. E mexeu com... Eu sou ciumenta. Eu tenho ciúme, e olha que eu só tive menino, né? Tenho ciúme dos meninos. E Deus está mexendo, está tratando. Imagina a menina. A gente já sabe qual é a intenção. Mas os nossos valores são altamente atrativos. Deus faz as coisas para durar. Nós não ficamos. Não é? Tem casamento que nem... E tem multa bilionária, tem casamento motivado pela experiência. Se der certo, tudo bem, se não der, não... Nós não fazemos assim. Quando a gente vive a sexualidade, aquilo é lindo. É uma descoberta conjunta, é um crescimento conjunto, porque o adultério, ele torna você, principalmente a mulher... Hoje, como descambou tudo, até o homem é descartável, né? É a festa do Didi, né? Versão nacional é outra festinha que tem aqui, essas festas aí. Sabe, nós não. E é uma evidência, não é uma crítica. Às vezes, as pessoas são divorciadas, não são por opção, você vai amarrar a pessoa. Não. Mas nós não podemos fazer da exceção a regra. Nós já temos a predisposição a sermos felizes.
no ensino bíblico da bem-aventurança, é uma bem-aventurança você envelhecer e ter o amor consolidado. Sabe? É você amar mais a sua mulher, o seu marido, hoje, do que quando você casou. Sabe? É a esperança de óculos. E isso é aqui, ó. Isso precisa renúncia, porque as tempestades vêm, principalmente agora. Agora é o tempo, a sedução, a marcação, todos os subterfúgios. Se não consegue atingir você, vai tentar mexer com o seu filho, com a sua filha, sabe? A aula de catecúmenos para jovens é a vida como ela é. Eu falei, fião, você tem que ser 30 vezes mais esperto do que nós, os pais, porque está feio, é predatório. E Jesus foi radical também. É o seguinte, meu filho, já que é para ser radical, corta. E não é que Deus quer que você arranque seu olho, quer que você se desvie de situações, principalmente se você tem essa fraqueza, em que a tentação vai vir à sua porta. Sabe? Se desvia. Não vai. Crente não vai em alguns lugares. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Não convém. Então, amados, temos que estar alertas. E vou dizer mais. Ser pai, às vezes, é ser chato. Você já foi chamado de chato? Mãe, você já foi chata? Nós somos chatos mesmo. Sabe por quê? Porque quem ama é chato. Isso não está na Bíblia. Isso é minha. Quem ama é chato. Quem ama se importa. Quem ama pega no pé mesmo, conduz, é referência. Na minha casa tem limites, na minha casa tem regras. Os meus filhos são criados na disciplina e admoestação do Senhor, para quando eles crescerem, não ser que nem essa geração sem cérebro que está aí indo para o inferno de olho aberto. E aí... E outra coisa que nos dá desespero, tem que haver uma relação de confiança. Casamento sem confiança não existe. Né? E ainda bem, a pior coisa eu não conseguiria é o ciúme. Conviver com uma pessoa ciumenta, já tinha acabado o casamento. Eu procuro melhorar, mas com o meu jeito distraído, já houve dia de eu sair de manhã para comprar o pão, a Paula ficou em casa me esperando, e eu esqueci, encontrei um amigo, voltei à noite. Né? O casamento quase acabou. Mas ela confia em mim, graças a Deus. Mas já pensou que inferno você viver com uma pessoa que não confia em você, e pior, você conviver com alguém que você não possa confiar? A bem-aventurança do casamento cristão é você confiar, porque senão fica pegajoso e sufocante, sabe? E a igreja também é comparável à noiva de Cristo. E tem que haver um relacionamento de fidelidade de nós para com Deus. Então, isso é uma bem-aventurança. O nosso Deus confia em nós. O nosso Deus tem uma palavra elogiosa para nós. O Satanás ficou louco quando Deus falou assim, viste meu servo Jó? Homem íntegro, fiel. E ele sempre vai colocar em dúvida o que nos une aos mandamentos de Deus e às coisas de Deus. Porque o Satanás falou também que a vida boa que o Senhor dá para ele, até eu me converteria. Ele é rico, ele tem saúde, ele tem uma família boa, porque o Satanás é zoião. Sabe o que é zoião? É cobiçoso. E no mandamento, na lei, que eles queriam matar Jesus por cumprir a lei, mas não seguir a tendência hipócrita, lá está escrito, não cobiçarás.
Nós não precisamos cobiçar nada de ninguém, porque nós temos tudo que a gente precisa em casa. Amém? É isso. Tudo que eu preciso de uma mulher está aqui, ó. O Cairo tem a Adelaine, o Alexandre tem a Cecília, Flavinha vai ter o prometido, mas Jesus te é suficiente, e o João Vitor tem a Melissa. E é lindo. A coisa mais linda é você, a visão do templo, na perspectiva pastoral. Você vê um do lado do outro, você vê que os dois vêm em harmonia, senta ali, aí, de repente, vem o filhinho, aí fica aquela família. É isso que Satanás não consegue suportar. Por isso ele quer nos separar. E é por isso que Deus tem esta palavra para o nosso coração. Porque aí, na sequência, tem, depois do adultério, a geração adúltera. Na sequência, há pecados correlacionados, que entra o divórcio. Por que separou? Porque pulou a cerca, né? Porque traiu. E aí já não há mais confiança, já há o julgo desigual, já há o pecado, uma vez instaurado, ele é apresentado como uma coisa bonita. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas o seu final é morte. E a gente morre um pouco. Eu nunca separei, não pretendo, mas a gente morre um pouco. Se você foi casado, e principalmente se aconteceu uma coisa desse tipo, gera sofrimento para os filhos, quer você queira ou não, aquela pessoa está na história da sua vida, e ninguém vai tirar. Você vai sofrer até o fim. Quando a gente casa, lá no voto diz o quê? Até que a morte os separe. Ou seja, é um projeto de vida. Mas você sabe o que acontece? O Satanás muda a versão. Assim como Jesus disse, eu, porém, vos digo, Satanás diz, eu, porém, vos digo, até que a morte vos separe, até que um mate o outro. E como é que se mata uma pessoa? Não é com arma, às vezes é com palavras, às vezes é com tratamento, não é? Lembra os bichinhos? Ai, minha gatinha, né? Depois vai crescendo os bichos. Minha anta, maltrata, humilha. Nós não casamos para isso, né? Então, essa é a bem-aventurança. Jesus está nos ensinando sobre isso. E quem não veio? Perdeu. Perdeu o playboy. Então, não vamos arrancar o olho, mas vamos direcionar o nosso olhar para os caminhos, o caminho estreito. Não vamos amputar a mão e amputar o pé. O que quer dizer isso? O pé simboliza os caminhos que nós trilhamos. Você não vai. Tem uma série de convites que acontecem exatamente na hora de você vir com sua família prestar o culto a Deus, que é a única coisa que Deus exige. O culto racional. É a única coisa que Deus exige de nós. O culto racional. E nesse cristianismo light, sem cruz, sem compromisso, né? Tem cara que não vai à igreja à noite, porque ele já bebeu tanto na tarde, que ele vai... Outros são cara de pau, vai bêbado dirigir o culto. Já passei por isso. Sabe? O cara vai bêbado, mamado, dirigir o culto. É o fim do planeta. E a mulher vem bêbada também. Então, você vai ver, vai dar certo? Não vai, porque Deus quer o nosso coração. Aqui é uma bem-aventurança a gente estar aqui, sabe? Não porque você é pastor, não porque você é presbítero, porque nós somos crentes, nós somos discípulos de Jesus. Não tem preço estar aqui no domingo. Festejar o Natal, nós vamos festejar o Natal como deve ser, com o aniversariante no centro. Aqui não tem Papai Noel. Né? Não tem Papai Noel, isso é uma lenda. Uma lenda de um povo que nem é nosso, uma lenda de um lugar que tem gelo. Nós somos um país tropical, de uma rena, e rena não voa. Como é insano. As pessoas deixaram o cérebro em casa
e embarca nessas furadas aí. Primeiro, rena não voa. Segundo, aqui nós nem... Alguém aqui já viu neve? Eu vi uma vez, num país distante. Mas neve não faz parte da nossa vida. É um bicho que voa. Sua casa tem chaminé? Entra pela chaminé. É tudo insano, tudo louco, né? Aí vem trazer presentes. Não vem. Se teu pai ou tua mãe não trabalhar e comprar, não vai ter presente, não vai ter panetone. E aí é o Natal da ostentação, que põe Jesus para fora. Às vezes a pessoa nem pode, se endivida, né? E depois é que nem dívida de cartão de crédito. Aqui se faz, aqui se paga. Dá um passo maior que a perna para fazer inveja para a vizinha, né? Sabe, é insano, é descartável. Isso não diz quem necessariamente você é. Isso tem destruído, tem gerado divórcio. E ainda que tenhamos esta crise, né? Tenhamos esta crise. Nada justifica o divórcio. Está na lei lá. Está na lei. A relação sexual ilícita é uma base até razoável, bíblica, para o divórcio. Mas você quer saber? Eu já te passo. No reino de Deus, o divórcio só acontece pela dureza dos corações. Porque quando o nosso coração está quebrantado diante de Deus, e Deus nos une, o encontro nosso com o nosso cônjuge não foi um acidente, não foi uma coincidência, foi o plano de Deus. Então, isso não é uma coincidência, não é um acidente. Hoje os filhos... Imagina você ser filho e falarem para você que você é um acidente. Você é um acidente, né? O negócio furou, a pílula falhou. Você não é um acidente. O Salmo 139 nos diz: quando ainda éramos substância informe, Deus já nos amava, já contou cada um dos nossos dias. Sabe? Eu não pedi para nascer. Você pediu sim, você ganhou a corrida de milhões de espermatozoides. Fala, querido. Então, os nossos filhos são... O que diz lá na Bíblia sobre os filhos? Eles são herança bendita do Senhor. Todos eles. Né? Como é o nome do menino? Pedrinho, pequeno Pedro, que é maior que os dois. Herança bendita do Senhor. Por isso que o amor está no coração. E é como uma plantinha, tem que ser regado a cada dia. Tem dias de choro, mas a alegria ela sempre vem. Deus nos planejou para sermos diferentes dessa religião infrutífera dos escribas e fariseus que são infelizes. Sabe? Porque Deus criou a gente para ser feliz, mesmo num mundo infeliz. É gente matando gente, é ódio, é pai, é mãe. E fazem deste relacionamento... Olha o que tem hoje, gente. E nós estamos nos fins dos tempos mesmo, porque Jesus veio para trazer uma esperança que tem jeito para nós, tem bem-aventurança para nós. Hoje ninguém casa mais, a gente junta os panos, se der certo... E isso é engano do Satanás. Hoje, sim, a gente casa, sim. A gente vive numa estrutura de respeito. Criamos nossos filhos, frutos do nosso amor.
E outra coisa, a gente tem futuro. Sabe por quê? Porque Deus se agrada e faz os nossos filhos irem mais longe do que nós. E nós vamos mais longe que nossos pais, porque é a bênção até 1000 gerações. Às vezes a gente desanima, parece que vale a pena fazer tudo errado. Não, vale a pena seguir a Deus. O caminho estreito conduz à salvação. E eu não digo a salvação lá no céu, salvação aqui. Olha para os nossos filhos. Está certo que a gente olha com olhar coruja, mas eles são uma bênção. Quantos pais estão sofrendo aí, perdem os filhos para o crime, dinheiro já, poder das armas. Nossos filhos não, a gente ora todo dia, porque tem o outro dilema, eles não são nossos. A gente tem que soltar no meio desse mundo doido. E, sabe, quando a gente tem a visão de Jesus sobre o divórcio, a gente não separa 3 minutos. A gente não separa por qualquer coisa. Aquilo que vem para nos separar, na verdade, nos torna mais fortes. Porque é aí que a gente se apega a Deus, diante de quem nós viemos buscar a bênção. Quando vem a crise, a gente tem que se achegar ao povo de Deus. O pessoal vai curar suas crises no boteco. Tem crente aí que não bebe leite, já bebe álcool, né? Sabe, não convém. E nós temos que ser esse testemunho, porque essa é a bem-aventurança. Deus não nos criou para o divórcio. O divórcio jamais foi a vontade de Deus. Na verdade, o divórcio só existe, mesmo que com razão, pela dureza do coração humano, que às vezes não consegue conviver com isso, pela dureza do nosso coração. Mas se nós permitirmos que essa palavra, que nunca volta vazia, flua, já era. Aí a gente fica mais forte com as dificuldades da vida. Quem se divorcia do seu companheiro, em caso onde não houve relação sexual ilícita, é culpado de grave pecado. Jesus falou isso aqui numa época em que a mulher era tão sofrida, ela tinha 2 direitos na vida. Na vida não, na morte, né? Ter filhos e ter um enterro digno. Esses eram os direitos da mulher nessa época que Jesus ensinou isso. E uma mulher poderia ser desprezada, tem outra palavra aqui que eu esqueci o nome, poderia ser, repudiada pelo marido, até se ele não gostasse da comida. Se a moda pega, hein? Né? Nessa época que Jesus fez isso. E outra coisa, a leitura do não poder ter filhos é que a mulher era amaldiçoada. E isso legalmente dava ao marido o direito de repudiá-la. Naquela cultura, um homem podia ter, e até hoje, em alguns lugares é assim, ter quantas mulheres ele pudesse sustentar. Mas, assim como Deus quer exclusividade, e nós queremos, eu não aceitaria dividir a minha mulher com outro homem. Então, a gente, sabe, isso aqui é um avanço. Jesus foi um homem à frente do seu tempo. Porque você que é mulher, que teu marido te respeita, que teu marido não é um vagabundo, que ele sai para trabalhar, que ele é um pai digno, uma referência para os seus filhos, dê glória a Deus. Sabe onde você vai achar um homem assim? Aqui, no altar, no joelho dobrado. Porque tudo começa na escolha. Sabe? Ai, tadinho de mim, porque esse cara é um cavalo. Espera aí. Ainda outro dia eu fiz essa pergunta para uma pessoa. Como foi o seu namoro?
ele já te desrespeitava no namoro, o que você procurava diante de Deus? Aí faz escolhas erradas, os resultados são errados. Então, desde cedo, cumpre a nós, na bem-aventurança que passa de pai para filho, de filho para pai, qual seria a nossa maior alegria? Ver nossos filhos bem casados. Nossos filhos, normalmente, eles buscam referência para se relacionar no pai ou na mãe. Normalmente, a tua mulher ou o teu marido, ele tem traços positivos do seu pai. E mesmo quando não há um traço positivo do pai, pode ser do avô ou de alguém. Mas, sabe, nós somos a referência de família. Tem família que tem patriarcas ou matriarcas famosos, reverenciados, mas que não conseguiram comunicar. O pai morreu, começa a briga, né? Começa o divórcio da família. E isso é um trauma, né, que as pessoas tentam esconder. Então, irmãos, conclusão. Jesus visa a total pureza dos seus discípulos. Ainda que, na nossa época, a gente já era ridicularizado se falasse sobre virgindade, no banheiro dos meninos, diz que os das meninas é pior, né? Você fala que é virgem hoje, os caras te apedrejam. Ainda mais um menino. É o fim. Fala aí, Xandinha. Referência. E, olha, observa a história recente da nossa família, a história recente da nossa igreja. Observa. Quem não seguiu isso aqui, só observa. Não é para apontar o dedo, não. Para você saber o que você não quer para você e o que você não quer para os seus filhos. E para você saber por que as pessoas ficaram maravilhadas quando Jesus ensinou isso. E porque os escribas e fariseus, mesmo odiando o ensino de Jesus, tiveram que ficar quietinhos. Foi 2 capítulos intensos. E é essa preciosidade que nós estamos compartilhando aqui na casa de Deus. E isso é para poucos. Sempre foi. Amém? Louva a Deus que Deus tem aberto os nossos olhos. Às vezes, a gente está em 3, 4 casais, e mais 2 pessoas, ou uma solteira. A gente não sabe até onde vai o nosso ministério. O mundo está buscando um limite, sabe? E se nós formos luz do mundo... Eu tive uma surpresa, fui para uma reunião, nem foi para isso, essa semana da igreja. Sabe quantas visualizações da nossa aula? Que foi gravada. 90. 90 pessoas assistiram à nossa aula. E a grande maioria não é da nossa igreja. Sabe? As pedras estão clamando. E apeguemos, irmãos, se a gente não tiver esse esteio da família, a gente não aguenta. A pressão está muito forte. Dentro, fora da igreja, em todo lugar. E a gente junto, você tem um cobertor de orelha do seu lado, você tem um filho para te ouvir, para te trocar ideia, não tem preço. Isso é bem-aventurança. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor não fica só na palavra, pelo teu exemplo. Obrigado, Pai. Obrigado pela nossa família. Muito obrigado, Pai. Eles são a melhor família que nós temos. Obrigado pela nossa família espiritual, a igreja. Essa é a melhor igreja do mundo, Pai. Transforma, resolve os nossos problemas para que a gente fique mais forte. Que tenhamos uma autoimagem na semelhança do nosso Deus.
a família que Deus projetou. Em nome de Jesus, que sejamos os bem-aventurados que desfrutam do entendimento e da obediência de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Nos leva para casa e que à noite nada possa roubar a alegria da nossa celebração. Que o Espírito Santo de Deus proporcione a liberdade para celebrarmos o Natal na ótica bíblica, com Jesus ao centro. Em nome de Jesus, te pedimos, te agradecemos. Amém. Deus abençoe.